Bom, hoje nós vamos iniciar a atividade da unidade 3, tá certo? Do livro. E se encontra lá na página 50, eu acredito no de vocês, seja a mesma página, né? E nós vamos trabalhar a fábula. Professor, e a unidade 2 e a unidade 1? Nós já fizemos, tá certo? Ó, às vezes sai um pouquinho diferente, mas nós já fizemos essas atividades antes no questionário, tá certo? Então, vamos lá. Fábula. Nesta unidade você vai ler e interpretar fábulas, comparar história em versos e história em prosa. Lembra a história em versos? Aquela orquestra do sapo, né? Produzir uma fábula a partir da escolha da moral, estudar a ordem das palavras na frase, estudar os sons nasais, tio, a letra N e a letra M que vem antes do P ou B, né? E participar de atividades orais, ok? Página 51, né? O que nós vemos aqui nessa página, né? Nós vemos vários animais, ó, um morcego, uma raposa, um coelho, dois ratinhos, um segurando, ó, eles estão segurando xicrinhas. E aqui nós já podemos detectar algumas histórias, né? Por exemplo, a lebre e a tartaruga, né? A raposa e as uvas, o rato do campo e o rato da cidade, né? A gente já consegue identificar aqui algumas fábulas que já conhecemos, certo? Nós temos aqui, ó, um leão, né? Na página seguinte, um porquinho, né? Dois sapinhos, né? E assim a gente consegue perceber os personagens de algumas histórias. Por que, professora, está falando em personagens, né? Em animais? Se a gente perceber, olha aqui, ó. Os animais, o coelho e a raposa, estão conversando, certo? Os ratinhos batendo papinho e tomando um chazinho, um cafezinho. Aqui, ó, o leão está dormindo, porém, ele estava lendo, né? O porquinho está tocando violão. O sapinho está tirando uma selfie. E aí, o que a gente pode deduzir? Que esses animais aqui, eles estão tendo comportamento humanos. Porque quem lê, quem toca violão, quem usa celular, quem toma café, quem bate papo, são seres humanos. E na fábula, normalmente, os personagens são formados por animais. Entretanto, eles apresentam um comportamento humano, né? Porque um leão não faz leitura, um porco não toca violão. Alguém já viu um sapo com celular na mão? Já viu o rato tomando café na xícara, delicadinho? Não. Eles estão tendo ações que os humanos têm, né? Então, essa é a característica principal da fábula, né? Personagens, em sua maioria, são animais e eles apresentam comportamentos humanos, né? Aí tem duas perguntinhas. E vocês podem responder essas perguntinhas do lado do livro, tá? Aqui mesmo, porque seria uma discussão oral, porém, nós não estamos juntos, né? Então, vocês leem e respondem do ladinho. Que animais fazem parte dessa cena e o que eles estão fazendo, né? Acho que já está mais do que respondido, né? Você acha que as ações desses animais da cena acontecem na realidade? Por quê? Né? Então, são duas perguntinhas em relação às imagens, né? Desta capa, né? Da unidade 3, que vai tratar das fábulas, tá certo?
História com os animais existem há muito tempo. Você conhece alguma história em que os animais agem como seres humanos? O que pode acontecer quando um mosquito resolve desafiar um leão? Leia para saber. Então, ó, eu tenho o título da fábula, certo? O gênero textual desse texto, gênero. Então, vamos colocar aqui, ó. Gênero textual. Então, o que é o gênero textual? Quando alguém perguntar para vocês, eu tenho gênero textual, eu tenho receita, né? É um tipo de gênero textual. Eu tenho bilhete, eu tenho carta, eu tenho e-mail, eu tenho fábula, tá certo? Então, aqui, o gênero textual ao qual nós vamos ver são as fábulas. E a fábula em questão aqui é o mosquito e o leão, tá certo? Vocês irão fazer a leitura desta fábula em voz alta, tá certo? Não esqueça, porque eu não posso perder o ritmo da leitura. Quando eu leio assim, ó, era uma vez um minúsculo mosquito. O meu cérebro, ele não processa aquilo que eu li. Muitas vezes, quando eu leio assim, eu cheguei aqui, eu já não sei mais o que eu li. Para o meu cérebro compreender, eu preciso ler. Era uma vez um minúsculo mosquito. E respeitar as pontuações, tá certo? Antes da gente passar adiante para as perguntas de interpretação, quero lembrar a vocês, ó, parágrafo e a frase começou com letra maiúscula. Aqui tem um ponto. Começou na mesma linha, mas após uma pontuação, eu também inicio com letra maiúscula, tá certo? A vírgula, ela vai fazer com que eu dê uma pequena pausa, uma paradinha breve, porque o ponto, né, é uma parada mais demorada, tá certo? Ó, era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse, tá certo? Então, a parada da vírgula, ela é suave, tá? Ela não é tão demorada, é apenas para a gente puxar um ar e continuar a leitura. Porém, o ponto me diz que eu tenho que ter uma parada um pouco mais demorada, tá certo? Quando eu tenho 2 pontos, o que é que isso quer dizer? Ou vai ter uma enumeração, ou então vai se iniciar a fala de algum personagem, a fala de alguém, tá certo? E o que indica aqui nesse texto que é uma fala? Um travessão, tá certo? Quer dizer que o animal está falando. Não tenho o mínimo medo de você. Ó, vamos começar a ler aqui, ó. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Então, quem foi que disse isso? Né? O mosquito, né? Aqui, ó, já era uma vez um mosquito, um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Então, um dia o mosquito voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse:
e disse para quem? E disse para o leão. Então, quem está falando aqui é o mosquito, né? Então, ele está fazendo uma aposta com o leão, né? Dizendo que ele é bem mais forte que o leão, né? E aí sugeriu uma luta. Então, olha, dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Mas o mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha. O apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha, né? Então, ele desafiou o leão para uma luta, dizendo que ele era mais forte. Por quê? Na verdade, não é que ele tinha mais força. É que ele era muito pequeno, né? E as patas do leão não conseguia pegá-lo, né? Então, ele voava ali em direção do focinho do leão e o leão tentava apanhar. E cada vez que o leão ia dar um tapa, acabava se arranhando, né? Arranhando a ele próprio, né? E como o mosquitinho é ágil, né? Ele conseguia passar entre as patas do leão, né? E foi embora todo contente, né? Mas não percebeu que à frente havia uma teia de aranha, né? E quando o inseto gruda na teia de aranha, ele não consegue escapar, né? E aí a aranha o devorou, tá certo? Então eu consigo perceber dentro do texto quando um personagem fala e consigo perceber qual personagem está falando, certo? Eu preciso ler de acordo com a pontuação, né? Uma pausa pequena, uma pausa maior, uma interrogação, uma exclamação, porque dá mais sentido ao texto, né? E toda fábula, ou seja, a grande maioria, ela tem uma moral, ou seja, ela quer nos ensinar alguma coisa. Esse texto aqui quis ensinar o que pra gente? Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Ou seja, se eu ganho, não quer dizer que toda vez eu vou ganhar. Uma hora eu posso perder. Ou seja, o mosquitinho pode ter escapado de vários outros animais, né? Porém, numa certa distração, ele se deu mal caindo na teia da aranha, tá bem? Então, uma fábula quer ser uma moral e que quer nos ensinar alguma coisa. Foi tirado do livro 200 Fábulas de Esopo, tá certo? Foi um livro traduzido por Silva Schneider e Michele Neres da Silva, tá? Da cidade de Barueri, Girassol, um livro publicado em 2014, e ela utilizou aqui a página 112, sempre 13 do livro, né? Cujo autor é Esopo, né? Quem é ele? Quem é o autor, né? Esopo viveu no século 6 a.C. na Grécia. Ele teria sido escravo de um filósofo que ficou impressionado com sua inteligência e, por isso, deu-lhe a liberdade. Acredita-se que tenha viajado para o Egito e a Ásia, contando histórias que foram transmitidas através das gerações até os dias de hoje. São mais de 580 fábulas atribuídas à sua autoria. O que é gerações? É quando uma história passa do bisavô para o avô, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, certo? E geralmente são histórias orais. Porém, Esopo
transferiu essas histórias orais para livro, certo? Né? Formando, então, as fábulas, né? Na página 53, vamos começar a interpretação do texto, ok? Então, você precisa ler esse texto quantas vezes for necessário, tá certo? Para você compreendê-lo. Não tenha preguiça, leia várias vezes, tá certo? E aí vai vir a primeira pergunta. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Né? Ele foi lá, deu risadinha do leão, sugeriu uma luta, dizendo que era mais forte. Mas e depois dessa luta, o que aconteceu? Com o mosquito. O que aconteceu com ele? Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Então, quem é o narrador? Aquele que conta a história, porém não faz parte da história na maioria das vezes, tá? Existe, às vezes, um narrador que faz parte da história, mas aí tem algumas palavras específicas que mostram quando o narrador faz parte da história, tá bem? Copie nas linhas a seguir uma frase que representa a fala do narrador. Uma frase que seja a fala de um personagem. Então, vamos lá. Aqui nós já vimos a fala do personagem, certo? E a fala do narrador? É aquela parte onde é contada a história, mas não se tem a fala do personagem. Então, ó, era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão e quase não o enxergava e lhe disse: quem é que está contando isso aqui? É o narrador. Não tenho o mínimo de medo de você. Quem é esse? O mosquito. Dito isso, o mosquito, né, tocou uma trombeta, como se o narrador tivesse contando uma história que alguém contou para ele. Uma história que ele ouviu, né? Então, ó, o leão sentiu as picadas e ficou furioso, né? É como se ele estivesse vendo a situação de longe, a confusão do mosquito com o leão de longe. Então, ele viu e depois ele contou, né? Como se estivesse contando para alguém, né? Então, nós temos aqui a fala do narrador, certo? Quem são os personagens dessa fábula? Quem é que participa desta fábula? Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Quando eu tenho esse colchete com as reticências dentro, quer dizer que após essa parte do texto ainda continua, né, a escrita, a história, né? Mas que ele pegou apenas um pedaço da história, né? E que a história tem continuação, tá? Então, vamos reler essa parte. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Assinale a alternativa correta. As expressões destacadas indicam. Qual está destacada? Era uma vez, porque está em negrito. E um dia, né? Um dia, né? Marca o quê? Um tempo indefinido no passado, ou seja, um tempo que a gente não sabe quando foi, ou marca um tempo presente? O agora, por exemplo. Era uma vez. Mas quando aconteceu? Né? É a mesma coisa eu falar um certo dia, né? Eu não sei quando. Né? Então, qual será a alternativa que vai representar isso aqui? Depois da leitura da fábula, em que lugar, ou seja, em qual espaço, tá? Você imagina que os fatos aconteceram. Aonde aconteceu essa confusão
do leão e do mosquito. Copie do texto uma palavra ou expressão que possa ter ajudado a resposta. Né? Em que lugar? Né? Então, eu vou olhar o texto e aqui, só de eu bater o olho, eu já sei aonde aconteceu essa situação. Onde o leão e o mosquito se encontravam, né? Para que essa história acontecesse, né? E aí você vai copiar a parte da história em que mostra em que lugar pode ter acontecido, né, essa rivalidade. Tá certo? Por hoje é só. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Não esqueça de fazer o cabeçalho no caderno e marcar o título, ok? Então, antes de começar aqui, você vai escrever o cabeçalho, né? Lá o Escola Municipal, certo? Todo o cabeçalho com o nome da professora, a série, né? Alfabeto português. Aí vai escrever unidade 3, fábula. Aí vai escrever lá depois, né? Página 50 e 51, né? Depois, leitura do gênero fábula, página 52. Interpretação de texto, página 53. Tá bem? Um beijo. Fica com Deus. Tchau.